Esses títulos que estão atrás de mim são títulos que foram indicados por vocês. Eu deixei na caixinha lá do Instagram e também deixei aqui na comunidade para vocês poderem indicar esses títulos de acordo com uma pergunta que eu fiz. Mas antes da gente entrar, deixa eu só introduzir uma coisa muito especial que a gente está celebrando hoje, talvez o dia que você está assistindo esse vídeo também, dia 23 de abril, que é o Dia Mundial do Livro. E por quê? Porque essa é a data de aniversário e também de morte de William Shakespeare. Mas uma curiosidade muito legal é que a data de morte do William Shakespeare, 23 de abril, coincide com a data de morte de Miguel de Cervantes, o autor, o grande clássico autor espanhol de Dom Quixote. Só que, na verdade, é uma coincidência. Por que não é exatamente a mesma data? Porque na época, a Inglaterra usava o calendário juliano e na Espanha usava o calendário gregoriano. Então teve uma diferença de 10 dias. Então, na verdade, o William Shakespeare não morreu no dia 23 de abril, de acordo com outro calendário, e sim no dia 3 de maio. Então, mesmo assim, eles deixaram como uma data referente a Shakespeare e também pode-se considerar o próprio Cervantes, tá? Mas tem aí essa curiosidade por conta da diferença dos calendários, né? Então muda a data. A pergunta que eu fiz, que eu deixei na caixinha e aqui na comunidade, foi para vocês me indicarem, falarem, né, a sua experiência, justificar também qual o livro que fez vocês pensarem mais ou teorizar tudo aquilo que tinha nele, que fez vocês teorizarem e pensarem cada vez mais sobre coisas que vocês não tinham pensado. Então, qual é esse livro? E a gente vai trazer aqui hoje. Esses são os títulos que vocês indicaram que eu tenho aqui, alguns eu já li, outros não, mas eu pedi pro pessoal no YouTube deixar a sua justificativa, tá? Então o pessoal também falou e eu vou trazer aqui o que eles falaram e também tem do Instagram. Mas o que eu não tiver, que não são tantos assim, o que eu não tiver, eu vou deixar a foto aqui do lado para vocês verem. Então já deixa sua curtida, também comenta aí, vai comentando outros títulos e suas justificativas a partir dessa pergunta que eu vou deixar para vocês também. Vocês me contam o que vocês acharam também desses títulos que eu vou mostrar aqui para vocês. Então vou começar pelo YouTube, o que o pessoal falou no YouTube, tá? O Sérgio Alves 5278, que é o arroba dele, ele colocou o Monumental em Busca do Tempo Perdido. Eu tenho duas versões. Eu tenho a versão que eu recebi da Companhia das Letras, nessa nova edição de capa dura, que tem até 2-3 volumes. Esse aqui é o Para o Lado de Swan, que antigamente era No Caminho de Swan, né? A Procura do Tempo Perdido, eles também mudaram isso. Então tá nessa edição. Eu só li mesmo o primeiro volume. Só que eu li por aqui, gente. Nessa aqui da Globo. É a edição antiguinha. E era No Caminho de Swan. Tradução do Mário Quintana, tá? E o Sérgio também colocou aqui pra gente, que trata das grandes questões humanas, com profundas reflexões sobre a temporalidade da experiência humana, sobre a memória involuntária que nos faz refletir sobre as grandes questões da vida. Enfim, um livro incomparável. E sim, eu concordo com tudo isso, pelo menos só a minha experiência com o primeiro livro, e eu acho que se você também já leu, deve ter sentido esse significado. Não é um livro fácil de ler, claro que não, e a coleção de 7 livros do Em Busca do Tempo Perdido é um livro que o Proust, ele mesmo escreveu até a sua morte. Parece que ele já estava ali falecendo, mas ele foi escrevendo. E não era algo que ele queria para que as pessoas lessem com rapidez, né? Você precisaria degustar. Então você também, da mesma forma que ele escreveu, com aquele cuidado, você também deveria ler esses livros com cuidado, né? Então ele levou muito tempo para criar essa parte da vida dele, a história dele. Mas quando eu li esse livro, eu também tive essa sensação. Eu tive essa sensação de construção de personagem, construção de sentimentos, principalmente, mas tudo a partir de uma memória, a partir do cheiro que traz isso. E é tão real, né? Quantas vezes a gente não tem sensações assim? Então tá aí a indicação do Sérgio e também faço a minha para você um dia ler esse livro que vai fazer teorizar, que vai fazer pensar muito, e fica a dica e meta pra vida.
O próximo foi indicação da Karen. E olha só, vejam só o que ela indicou. O Morro dos Ventos Uivantes, a nossa leitura de abril que está acontecendo agora, a nossa LC. O Morro dos Ventos Uivantes de Emily Brontë me fez refletir bastante sobre o caráter humano e quebrar a cabeça para tentar justificar o porquê das coisas terem chegado aonde chegaram. Perfeito, Karen. É uma das coisas que a gente também vem conversando durante os encontros da LC, na live. E sim, a gente tem personagens que tomam escolhas, atitudes e que sempre são as piores escolhas para eles mesmos, são consequências que eles vão ter e tentar entender o porquê disso, justamente como ela falou. A gente não consegue, é como tentar quebrar a cabeça para colocar e encaixar tudo, né? Talvez não tenha um porquê e talvez seja algo que realmente a Emily quis trazer pra gente, né? Então esses personagens, a gente tem o Ratcliffe, que ele tá querendo a vingança e passar por cima de todo mundo, né? Por tudo que ele sofreu, mas será que o que ele tá fazendo é justo também? Porque essa vingança tão pesada do Ratcliffe parece que tudo que ele tá fazendo contra aqueles que fizeram mal a ele tá fazendo pior. Ele tá fazendo como se fosse a pior escolha que ele já tomou na vida. Era melhor quando ele fugiu, ele só ter fugido e ir embora. Mas na hora de voltar e se vingar, ele tá fazendo muito pior do que os outros já fizeram com ele, sabe? Então é meio que desproporcional. E não só ele, mas os outros personagens também. Então sim, fala muito sobre isso. A Lena também falou do Morro dos Ventos Uivantes. Ela disse: no início achei que seria uma história interessante. No decorrer percebi que se tratava de um romance que, ao meu ver, tinha um sentimento de amor, mas que o casal não soube demonstrar. E que ao longo da narrativa foi se transformando em ódio, vingança e rancor. E logo mais vai ter vídeo falando sobre essa obra de encerramento da LC. Vivi N. Soares, ela indicou A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, ou O Amante de Lady Chatterley. Te faz pensar muito, fora os livros de Dostoiévski. É isso aí. No geral, Dostoiévski também tem títulos que também indicaram. E olha só, eu tenho esse livro da Insustentável Leveza do Ser, que eu ganhei de presente de uma apoiadora, só que eu não tirei do plástico ainda, porque eu quero muito ler. Alô, Morgana Paulino! A Morgana ama esse livro, ela também é booktube. Então, eis o livro indicado, a novinho. Eu vou ler, não sei se ainda esse ano, mas vamos ver, pode ser uma meta, mas é uma das indicações também aí para livros que vai te fazer pensar mais. E ela também indicou o Lady Chatterley, O Amante de Lady Chatterley, do D.H. Lawrence. Esse livro pra época foi muito escandaloso, principalmente porque relatava de formas até pra gente hoje cômicas a questão do sexo, da relação sexual, né? Mas ele também passou por julgamento na época, tá? O D.H. Lawrence trabalhava muito com essas questões mais sensuais, né, no romance. E sim, é um romance que vai ser emblemático nessa, talvez, simbologia de casamento e relações e possa te fazer pensar. Eu que li, eu não senti a mesma coisa, talvez, que ela sentiu, mas essa é uma indicação muito subjetiva, né? Ela é muito pessoal. Então, se você teve essa experiência, deixa aí pra gente se também sentiu isso com esse livro. Então, todos aqui são experiências de vocês, que vocês leram e tiveram esse sentimento a partir da pergunta que eu fiz. Outras duas ótimas indicações aqui foi O Processo, de Kafka, e Angústia, de Graciliano Ramos. Angústia eu não tenho, pois é, vou deixar a foto aí pra vocês. Mas O Processo, do Kafka, eu tenho essa edição, tenho outras também, que já fiz a leitura, e sim, esse eu vou colocar também como indicação minha, vai. Esse livro também, ele faz você ter uma certa... Eu vou fazer a brincadeira aqui com outro livro que ela indicou, Angústia também. Porque você não sabe o que está acontecendo. Já começa por aí. Então, os livros do Kafka, no geral, como eles têm um sentimento, uma sensação de que você tá dentro de um sonho e não consegue interpretá-lo, não consegue sair dali, né? Sempre volta para o mesmo lugar, você nunca consegue resolver a situação. Então, eu acredito que seja uma boa indicação. Todos os livros, aliás, também indicaram outro livro dele aqui. Todos os livros do Kafka. Então, O Processo é um deles, porque o cara não sabe pelo que ele está sendo processado, né? O processo. Então, ele está sendo acusado por alguma coisa que ele não sabe ainda. E também o motivo de tudo. Então, isso também gera bastante teoria e faz a gente pensar bastante. Então, tá aí O Processo indicado e também o Angústia, do Graciliano Ramos.
A Ellen indicou Ensaio sobre a Cegueira. Ela disse: me leva a pensar sobre como seria se o que aconteceu lá virasse realidade. Tenho calafrios. Esse livro é mais perturbador que muito livro de terror que eu já li. Exatamente. Eu não sei se no meu vídeo de terror eu cheguei a falar sobre esse livro. Não me lembro, mas é um dos tipos de livros que não são vendidos como terror, mas podem ser vendidos, porque esse terror aqui, ele pode ser mais aterrorizante que o próprio sobrenatural, né, que a gente está acostumado aí com essas histórias, mas é uma indicação excelente. Essa aqui é uma edição de 100 anos do Saramago, tá? Então, o Ensaio sobre a Cegueira, ele é essa epidemia que acontece em que as pessoas ficam cegas, e só pelo contato com a outra você também fica cego. Mas uma única pessoa não está cega, uma mulher não está cega. Então, eles acabam planejando uma quarentena para poder separar as pessoas com a cegueira dos outros, né? E tem muita confusão, porque a população, eles não sabem como lidar com essa epidemia, né? E isso pode ser colocado para o Covid também. O Covid, ele também foi um vírus que a gente recebeu ali numa surpresa e todo mundo desesperado sem saber como lidar com aquilo. Então eu acho que, Ellen, a gente viveu um pouquinho disso, desse terror, mas eu acho que esse especificamente que ela tá falando, eu espero que a gente nunca passe por isso, porque só de imaginar é aterrorizante mesmo, faz a gente pensar e teorizar bastante. Então tá aí a indicação dela. A Jane fez uma ótima indicação também, O Médico e o Monstro. Ela falou: fiquei tão impactada com os personagens em como definir o homem que associei ao livro do Machado de Assis, O Alienista. Legal, O Alienista também, que fala da Casa Verde, dele que no caso tentando tratar os lunáticos, né? Mas O Médico Monstro eu li na edição que tava no Kindle Unlimited, vou deixar aqui pra vocês verem, e é também um livro perturbador que faz você pensar e tentar teorizar o que tá acontecendo ali, até a gente chegar e ver do que se trata esse médico e o monstro. Então, excelente indicação, livro curtinho que vale muito a pena. Outro livro que eu não tenho aqui, mas fica a foto, é o Diário de Anne Frank, que eu li acho que na época na biblioteca, depois eu li o quadrinho também, que é ótimo. Então, indicaram aqui o diário, para além da história individual de uma menina impactada com a Segunda Guerra, o que por si só já há toda uma camada de psicologia, possui uma relevância enorme, pelo menos para mim, na forma de pensar tudo e qualquer conflito humano, todo e qualquer conflito humano. É interessante porque, é como eu disse, as nossas experiências são muito pessoais, né? E a gente vai ler aquele livro e vai levar pra algo como, cara, como que ela viveu isso, né? Como que deveria ter sido viver e estar na pele dela. É esse sentimento também, sabe? Como a Ellen também falou do ensaio sobre a cegueira. É esse sentimento de você começar a refletir mais, fazer você pensar mais. O que é pensar? Como desenvolver o pensamento através da literatura? É isso. São esses títulos que fizeram isso com você. E com ele foi o Diário de Anne Frank. Uma outra indicação também que foi do Lucas Pontes, foi o Retrato de Dorian Gray. Esse aqui eu fiz uma releitura, é uma edição que não é censurada, diferente da minha primeira leitura que eu fiz, que foi censurada pela Penguin, porque você está diante de uma obra que foi censurada várias vezes e que você tem acesso agora a um outro tipo de história, porque é como se fosse uma nova história, né? Você começa a ver um sentido bem diferente do censurado, te faz realmente refletir sobre o que está acontecendo ali. E essa edição aqui da Dark Side, ela traz notas muito interessantes que colocaram ainda o próprio Dorian Gray, esse cara que talvez está próximo de um serial killer. Olha que interessante, né? Porque as ruas que ele andava também fazia referência às ruas e locais que o Jack Estripador também andou na época. E mulheres, pessoas que tinham morrido poderiam associar ao próprio Dorian Gray, que ele também tivesse matado. Eu achei isso legal porque faz a gente também pesquisar e pensar no que está acontecendo aqui, né, com o retrato. Então, ótima indicação. O João Pedro, ele indicou Ana Karenina, e pra mim também eu acho que foi a mesma experiência. Ele disse: Ana Karenina seguramente. Antes de ler o livro, eu ouvia dizer que se tratava de um romance de adultério. Categoria o gênero de romance que tem por paradigma Madame Bovary, né?
Mas o romance de adultério, como tipo específico, próprio do século XIX europeu, se caracteriza por ser uma narrativa de teor psicológico, que estrutura o sentido em torno da pergunta sobre os motivos pessoais da traição. Sim, eu achei legal isso que ele colocou, porque realmente essa questão da mulher como traidora, isso acontecia mesmo, né? Tinham outros romances que trabalhavam com isso. A própria o Amante de Lady Chatterley, tá aí um outro também que eu coloquei, mas que podem trazer aspectos psicológicos. O que, no caso da Madame Bovary, que eu até já comparei a Madame Bovary com a Ana Karenina, é semelhante. Outro caso também é a Mulher de 30 anos, do Balzac. Também é outro caso da Julie, que trai o seu marido e também traz questões psicológicas. Tá? Continuando o que ele falou. Assim, eu ouvia falar de Ana Karenina como Madame Bovary da Rússia, como se a grande pergunta diante do romance fosse por que Karenina trai? Ou também o Dom Casmurro, né? Capitu traiu ou não traiu? Sempre aquela pergunta clássica, né? Como se o livro tivesse que ser resumido somente para isso. Entretanto, ao ler o romance, não só o drama de Ana não me parecia representado como enfoque psicológico, como também a questão que me ocupou foi outra. Por que Karenina recusa o divórcio oferecido por seu marido? Excelente, hein? Excelente comentário. Ele tá trazendo agora uma outra visão, sabe? E isso tudo por conta da leitura dele, da experiência dele. E é justamente isso, a gente poder ter uma outra visão, pensar mais a respeito dessa obra. Excelente. Afinal, o livro faz questão de oferecer a mais racional e convincente explicação para o adultério, o amor por Vronsky, descoberto em meio ao lago parado do patrimônio, com Karenin. Mas Karenin oferece o divórcio depois de relutar muito. Ele continua o texto aqui indignado com a própria atitude da Ana Karenina, que depois foge com o Vronsky, né? Deixa de lado tudo. O próprio marido dela, o Karenin, ele fazia chantagem mesmo, porque ela iria perder a custódia do filho, ou poderia ficar afastada mesmo, abrir mão do filho. Só que ela toma atitudes muito estranhas e depois, ao longo do relacionamento com o Vronsky, ela também toma atitudes muito obsessivas. Então, ele faz... O depoimento dele é interessante, porque ele coloca ali a reflexão e também as perguntas, né? As perguntas dele sobre a própria Ana Karenina. Aqui a gente está trabalhando com dois personagens, apesar do nome receber Ana Karenina. A gente também tem o Levin, que é um outro contraponto aqui. Até quando eles vão se unir, eles vão se conhecer, né? Para mim, uma das cenas mais lindas. Mas a gente tem dois pontos aqui que podem ser o principal da obra. A gente vê esses opostos. Agora, a Ana Karenina tomar essas atitudes já foi para um lado de exceção mesmo, um lado de obsessão, porque o próprio Vronsky, ela começou a ter um ciúme obcecado, né, por ele, aonde ele ia, onde ele andava. Eu acho que ela tinha medo de que a sua escolha fosse errada. Pode ser que ela ficou com muito medo de aquilo que ela escolheu, de ter aberto até mão do próprio filho, ir por água abaixo. E vai que o Vronsky é só mais um, vai que o Vronsky trai ela e ela de novo ter que se livrar de um relacionamento, sabe? Então ela precisava ter certeza de que aquilo que ela queria, só que a obsessão dela fez ela cegar mesmo. E ela começar a criar uma ideia do Vronsky de estar traindo ela, de não ser o cara. E aí tem, né? Enfim, não vamos dar spoilers. Apesar de muita gente já conhecer, né? Mas eu sei que tem gente que não conhece e não quer saber. Mas excelente, viu? Muito obrigada por esse comentário. Um livro também que indicaram foi a outra volta, né, do parafuso, de Henry James. Ela diz, é uma escrita tão ambígua, tem tanta coisa dita e não dita ao mesmo tempo. Fiquei muito impressionada com o livro e me apaixonei pela escrita de Henry James. Esse livro, ele é um livro bem curtinho também, que já foi usado diversas vezes como adaptações de terror, né? Porque é justamente nesse formato que talvez a gente vai conseguir analisar ou tentar analisar, entender as nuances, né, do que está acontecendo com esses personagens. Teve um outro que indicou algo interessante que eu não sei pronunciar o nome, mas ele tem a ver com o Bhagavad Gita. Ele fala do Mahabharata, ou Bharata, volumes 1 e 2. Já li as do Bhagavad Gita como ele é e os outros sobre hinduísmo e budismo. Ele fez essa indicação. Eu vou deixar aqui para vocês verem também. Se você, Fernando, que está assistindo, indicou, acrescenta mais coisa aí nos comentários também.
A Ana Beatriz fez uma ótima indicação de uma autora que esse que ela indicou eu não li. Eu vou deixar aqui a capa para vocês verem, que é da Diná Silveira de Carvalho. É uma autora que eu só conheço a partir de um único livro, que é um livro que lembra um pouco até a história da Montanha Mágica, mas não tem o tamanho do livro, né? Mas é também de uma menina que ela vai tratar da sua tuberculose, dos seus problemas respiratórios em Campos do Jordão. Eu achei interessante. Mas esse livro, ela disse o seguinte: passei o livro inteiro tentando entender o que significaria a tal Ilha dos Demônios, onde a protagonista foi parar. Mas bem no finalzinho foi uma epifania maravilhosa. Uma fantasia da década de 50, acho, que dialogou muito com as reflexões minhas atuais. Que legal! Eu já vou procurar esse livro, se você também quiser, ou se você já leu também, deixa nos comentários. Achei interessante. E é uma autora bem antiga mesmo, que pouca gente comenta, né? Mas acho que vale a indicação. Um outro livro que eu também tenho vontade de ler, vou deixar aqui do lado, é A Dama das Camélias. Indicaram aqui, ó. O livro faz você ponderar sobre a situação de mulheres, às vezes adolescentes, que se submetem à prostituição para sobreviver, já que nasceram pobres e sem perspectiva. Reflete o quanto os direitos sociais para as mulheres evoluíram, principalmente o direito à educação. Eu já tinha noção um pouco, né, sobre A Dama das Camélias. É um livro que teve uma reedição pela Martim Claret, se eu não me engano, na edição de bolso capa dura. Então, se você já leu também, deixa nos comentários. Mas é uma dica dela que eu vou com certeza colocar na minha lista. E outro livro que essa mesma inscrita colocou é O Cortiço, da Luz de Azevedo. O Luz de Azevedo todo mundo deve conhecer por conta da escola, né? E sim, O Cortiço é o livro que impacta, ele vai trazer não coisas muito bonitinhas, vai trazer muita desgraça, e eu acho que isso é talvez fundamental pra gente refletir para essa pergunta. Também indicaram A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Eu acho que é um livro, sim, eu não terminei, pretendo terminar. Um livro que está sendo encerrado junto com o Seu Meu Pai, lá no meu clube de leitura. Ele tem uma LC de calhamaços, então ele está encerrando essa leitura com os apoiadores. E, assim, uma leitura muito densa, né? É uma leitura que não é muito fácil também. Ela requer muita pesquisa, ela requer uma boa leitura, e que a partir disso vai te fazer ter essas experiências como ela teve, né? Essa inscrita falou assim: eu não sei se consegui captar toda a grandiosidade daquele livro, pois o autor fala de todo tipo de assunto, mas ficou comigo o último parágrafo do livro. Sempre releio. Legal, né? Quando eu finalizei a leitura, eu chorei, tanto pelo final como pela odisseia que foi a leitura. Sabe aquela sensação de conseguir finalizar uma leitura considerada difícil? Pois então, maravilhoso. E é isso, eu acredito que foi um sentimento que eu senti com Ulisses, do James Joyce. Então coloco até aí como indicação. Ulisses me fez assim, foi uma baita de uma trajetória, e também como ela, eu acho que eu não consegui, eu tenho certeza que não consegui captar toda essa grandiosidade, todos esses significados que o livro traz. Então tá aí a indicação dela, A Montanha Mágica. Para finalizar aqui, o que vocês colocaram no YouTube, então tem também A Inclina de Whitefell Hall, pela Anne Brontë. Excelente leitura. Foi um de dois livros que a Anne Brontë já escreveu, né? Porque também faleceu nova. E ela indicou esse porque é um livro cheio de camadas e com personagens ambíguos. É um livro que tem uma narrativa a partir de um personagem masculino, e ele vai contar a história de uma mulher que ele se apaixonou, que é a Helen Graham, que ela vai ser inquilina de Whitefell Hall, ela sozinha, mãe solo, com o seu filho David, que é um garotinho bem pequeno, e a partir disso ela também vai contar pra ele a história, lembra até um pouco Morro, né? Que é um contando a história pro outro. Ela vai contar a história de como ela chegou até ali, como ela ficou daquele jeito, porque ela também era muito julgada pelas pessoas na redondeza de ser uma mãe solteira, uma mãe ali com um filho pequeno, e tem uma educação muito diferente. Mas como que ela chegou até ali? O que fez ela ir pra lá com seu filho? Ela era casada? É interessante. E fica aí também para mais questionamentos que você pode fazer com a obra. Também indicaram o grande Hamlet, do Shakespeare. A gente tinha que ter Shakespeare nesse vídeo de hoje, né? Acabei de falar, dia do aniversário dele. Também é outra grande obra. E as outras tragédias do Shakespeare também podem te fazer passar por isso. Outra Brontë, Jane Eyre,
Quem nunca também já se perguntou e já refletiu, né? Leitores de Jane Eyre já se refletiu sobre o que está acontecendo aqui, por que as pessoas tratavam ela assim, por que tomavam tais atitudes. Também é excelente para essa indicação. E outros que eu não tenho foram 2 contos que indicaram, que achei interessante. A Conceição, ela indicou um conto do Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio, que foi um que me impressionou demais. Eu vou deixar aqui aonde se encontra esse conto, tá? Vou deixar para vocês verem. Eu acho legal a indicação de conto, porque às vezes você não conhece muito o autor e pode conhecer a partir dessa história. Também indicaram um conto da Clarice Lispector. Ela indicou o conto A Imitação da Rosa, que se encontra aqui nessa coletânea de todos os contos. Mas, deixa eu procurar para vocês verem, tem a outra coletânea que ela está em Laços de Família. Se você quiser só o Laços de Família, caso também você tenha, também está esse conto lá. E olha que interessante que ela falou, eu ainda não li esse conto, só por causa dela eu vou ler esse conto. Ela fala que ela não deixa claro, a Clarice não deixa claro, qual tipo de loucura a Laura cometeu, e é bem interessante. Então, já fica a dica, eu já quero ler esse conto, porque vai fazer você também teorizar a partir do que aconteceu aqui. Agora eu vou ver todas as respostas que me deixaram na caixinha de perguntas lá no story do Instagram e ver quais são as indicações deles. Se você não conseguiu indicar, pode aproveitar agora para indicar pro pessoal aí nos comentários do vídeo. O problema do Instagram é que não tem espaço para explicar muito, né, sobre o porquê, mas eu vou passando para vocês verem todas as indicações, mas foram esses aqui, ó. Recebi excelentes indicações, então vamos lá. Já deixei separadinho aqui tudo que eu tenho. Essa aqui ela conseguiu colocar 3 indicações, eu achei muito legal. Um deles é o Morro dos Ventos Vivantes, que já apareceu por aqui, porque ela está também lendo comigo lá no meu clube. Ela também indicou A Mulher Desiludida, da Simone de Beauvoir. Essa é uma edição que não tem a capa, gente. Vou deixar aqui pra vocês verem, porque tem a edição da Nova Fronteira. Mas ela disse que viu meu vídeo recitando um trecho, né? E ela gostou e leu. E sim, esse aqui é um livro da Simone que é dividido em 3 contos. E um dos que eu recitei foi o monólogo. E também tem A Mulher Desiludida, tá? Mas é excelente. O monólogo, por exemplo, é uma mulher que foi traída, perdeu a sua filha, mas não vou falar como ela perdeu a filha. E ela tá passando por tudo isso. E o acúmulo do que ela viveu, ela tá jogando pro mundo. E com uma forma de monólogo e com muita raiva, sabe? Então é interessantíssimo. E você também pode, junto com a personagem, né, os escritos da Simone, também se perguntar o que tá acontecendo, por que tá acontecendo. E também, talvez, se identificar com as dores dos contos, né? De como ela tá escrevendo suas histórias. Excelente indicação, e também indico pra você para ler esses contos da Simone. Ela indicou um que eu não conhecia ou não lembrava, eu vou deixar também a capa aqui, Quando Deus Era Mulher. Então, se você conhece, puder indicar, mas esse eu não conhecia. A outra indicação é Homem Comum, de Philip Roth, falecido, né, Philip Roth. Esse aqui é um exemplar do meu pai, tem alguns aqui que eu peguei lá da biblioteca dele porque eu não tenho. Do Philip Roth, esse eu não conhecia, é na edição mais antiga e também foi indicado. Mais 3 indicações da mesma pessoa, Metamorfose, do Kafka, isso era óbvio, né, gente? Como eu falei no início, né, o processo, a metamorfose, o castelo, tudo dele te deixa muito incomodado, muito angustiante, né? Então também serve para essa pergunta. E essa mesma pessoa então indicou esse. Indicou também o Dom Casmurro, que eu tenho na edição também da Antofástico, eu quero reler nessa edição, o próprio Dom Casmurro. E também o Ensaio sobre a Cegueira, que já foi indicado lá. O Dom Casmurro faz a gente pensar até mesmo naquela pergunta de sempre sobre a Capitu, mas sobre outras coisas mais, porque a gente tá vendo tudo na perspectiva do próprio Bentinho, né? Então faz a gente questionar até mesmo ele, como em O Morro, que é tudo visto pela Nelly. A Nath também indicou 1984, a Nath é do meu clube de leitura. E como não ser esse livro? Aliás, indicaram também no Instagram Admirável Mundo Novo, também 2 livros aí que podem ser considerados de distopia e que vão falar sobre questões que estão relacionadas com as épocas que eles viveram, né? Então sim, faz a gente questionar até mesmo a nossa própria sociedade, se um dia ela já foi, se ela é ou se será como eles. É bom para pensar, hein? Já vou pegar aqui porque indicaram
3 livros da Clarice Lispector. Também indicaram Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres, que será a nossa leitura de maio. Tô bem empolgada, eu não conheço essa obra da autora, então quero muito ler com vocês no meu clube. Se você então quer ler com a gente em maio, tá na descrição aí o link para você poder entrar no nosso clube de leitura, participar dos sprints de leitura 4 vezes na semana e com discussão. E também, Perto do Coração Selvagem, aliás, ele falou, ainda conseguiu falar um pouquinho sobre, disse assim, ó: Perto do Coração Selvagem me fez parar pra pensar sobre a vida conservadora atual. Interessante. A gente tem a vida padronizada, né? A gente tem a personagem Joana, que é uma menina que não conheceu a sua mãe, né? Não tem, assim, muita lembrança da sua mãe. Viveu muito com o pai e depois da morte dele ela foi viver com a tia. E a tia não suportava o jeito da Joana. A Joana tinha um jeito muito singular. Uma menina que não tinha muita resposta, tinha muita dúvida sobre a vida em si, não teve tanta construção sobre esses sentimentos, e ela vivia de acordo com os desejos também dela. E a tia acabou não suportando ficar com essa menina e coloca ela no internato para garotas. Depois ela vai crescer, a gente tem ali tanto a vida dela já no presente, casada, depois volta para a infância, né? E a gente vê as angústias dessa mulher também vivendo numa vida assim, com padrões, né? Uma mulher tentando se desvencilhar. A Clarice fala muito disso, né? Se desvencilhar desses elos, dessa vida com uma concepção já determinada, sabe? Então é isso que eu gosto mais nos livros dela. Então é excelente. Acho que todos os livros da Clarice a gente pode colocar aqui como indicação pra fazer a gente pensar, né? Indicaram também A Hora da Estrela. Esse aqui foi um exemplar que eu ganhei de presente de uma apoiadora, que eu quero reler, que eu tenho uma edição muito antiga, eu quero reler nessa edição. Vamos voltar à história de Macabeia, que a Macabeia sofreu, hein? É triste. E eu lembro do final, o que me deixa mais triste ainda. Mas ainda assim, excelente indicação. Ora, vejam só, indicaram Frankenstein. Frankenstein, e também teve sobre a solidão da criatura. Eu achei isso muito legal. A solidão da criatura é um ponto que seria para reflexão. Vocês sabem que é o meu livro favorito da vida, né? E quando vocês começam a falar de Frankenstein, me dá um negócio aqui que eu preciso falar sobre também. Um livro que talvez não, certeza, que eu ficaria só com ele numa ilha perdida, numa ilha deserta, com certeza. E poder ler cada vez mais e descobrir coisas novas. E sim, a solidão da criatura é uma coisa que faz a gente pensar a solidão dela e o modo como é tratada, o modo como foi criada e até mesmo o porquê disso tudo, né, do Frankenstein, o porquê de realmente criar isso, recriar por simples egoísmo, para provar o seu ponto, né? Então traz muita reflexão, excelente indicação. E óbvio que também é minha indicação, né? Outro bem interessante que indicaram, Ficções, do Borges. Esse eu não li ainda, ganhei de presente e quero ler. Aliás, o Borges eu acho que eu ainda não tive uma experiência concreta. Eu li alguns textos dele, sabe, sobre literatura, sobre outros autores, mas um livro dele que eu li por completo, ainda não tive essa experiência. Então pode ser que eu comece por aqui, mas foi a indicação. Também indicaram Siddhartha, do Hermann Hesse. Qualquer coisa do Hermann Hesse vai te fazer pensar, vai te fazer refletir, vai te fazer questionar, quebrar a cabeça, pesquisar o que está acontecendo na obra. Então sim, Siddhartha, essa edição é do meu pai, eu quero comprar ainda a edição nova, mas tá aí, indicação também. E o outro, que eu até sei quem foi, e se essa pessoa não desse, se não desse pra saber quem foi que indicou, eu também saberia quem foi que indicou esse aqui, O Deserto dos Tártaros. É o livro favorito, um dos favoritos, né, da Morgana Paulino, da minha amiga Booktuber. É uma leitura que eu ainda quero fazer, um livro bem curto, aliás, e ela indicou. E ela especificou sobre a passagem do tempo no Deserto dos Tártaros. E isso que ela colocou, além do livro, ela colocou como algo importante, a passagem do tempo. Tá aí, se você já leu, coloca também nos comentários. Agora as últimas indicações, porque essas eu não tenho, então vou deixar aqui do lado pra vocês verem. Tudo é Rio, da Carla Madeira, vou deixar aqui. E a pessoa colocou, surpreendentemente, Tudo é Rio. Porque eu sei que é um livro contemporâneo que dividiu opiniões, né? Teve gente que odiou, teve gente que amou, mas eu ainda não li. Também teve O Duplo, de Dostoiévski. Já falaram também sobre as obras de Dostoiévski num todo,
então também O Duplo, que eu ainda não li, mas eu assisti a um filme, gente, muito bom, vou recomendar pra vocês, depois eu vou deixar na descrição. É um filme independente, um filme que teve uma adaptação do Duplo, mas de uma forma moderna, achei bem legal. A primeira pessoa que comentou aqui, que eu achei interessante, eu não conhecia, eu conheço o autor, que é o Mishima, é Vida à Venda. Vocês conhecem? Vou deixar aqui. Eu achei interessantíssimo demais e eu vou colocar na minha lista para ler. Vida à Venda, do Mishima. O outro é do Stefan Zweig, do Joseph Fouché. Acho que é sim, Fouché. Esse eu não tenho. Do Zweig eu só conheço Maria Antonieta, que é a sua biografia, e eu tenho também das novelas femininas, que eu ainda preciso finalizar, só li algumas. Mas também fica a indicação aí dele pra você. E eu finalizo com o maioral, né? Um dos maiorais que indicaram, que é O Som e a Fúria, de William Faulkner. O Som e a Fúria, ele foi um dos livros bem desafiadores, eu acho que todo mundo já leu, também deve ter pensado a mesma coisa, mas é um livro que vai fazer você literalmente pegar uma caneta e um papel e anotar tudo, anotar sobre os personagens, anotar onde eles estão, quando estão. A gente tem passagens de tempo aqui e o fluxo de consciência o tempo todo, né? Mas aqui é muito mais intenso porque já começa a história com um personagem que tem uma deficiência. Então é um personagem que você vai entrar na mentalidade dele, você vai entrar na consciência dele. Então tudo fica muito confuso para a escrita. Imagina você entrar numa mente de uma criança autista, por exemplo, uma criança que, ou até um adulto mesmo, quanta coisa deve passar na cabeça dele por ele ter esse problema. Daí a gente começa a entrar na história a partir disso. Você pensa, caraca, o que tá acontecendo aqui? Então é um grande exemplo, né? O Som e a Fúria. E todo esse som e fúria ao longo da história você vai sentir. É fantástico. Esse livro é fantástico. Todo mundo deveria ler esse livro. Então, esses foram os títulos, gente. Muito obrigada por terem indicado. Agradeço muito vocês terem tirado um tempo para colocar nos comentários, irem na caixinha de perguntas e deixar suas indicações. Se você, então, não respondeu e quiser deixar sua indicação, deixa aí nos comentários. Curte esse vídeo também. E conta pra mim o que você já achou desses livros que eu já contei, ou se devia ter entrado outros. Deixa tudo o que você acha. Eu adoro quando vocês falam o livro e o que vocês sentiram sobre esse livro. Eu acho que é o mais importante. Porque por mais que uma pessoa não tenha sentido aquilo, quando ela lê o que você sentiu, ela fala, nossa, verdade, não tinha pensado isso. Vai que tem uma releitura, vai que a gente faz uma releitura. E obrigada pelas indicações, porque eu já adicionei um monte. Esses contos aí que vocês trouxeram do Guimarães Rosa e da Clarice, eu vou procurar para ler com certeza e depois eu trago para vocês aqui. Então é isso, celebrem lendo, leiam bastante no dia do livro. Leiam sempre, né? Mas principalmente no dia do livro. Obrigada por terem chegado até o final, por terem assistido esse vídeo. E a gente se vê agora numa próxima. Tchau!